E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e eu tô aqui com esses dois vagabundos, Rainer Alencar e Gustavo Ribeiro. Bom dia. E se for de noite, que a pessoa tá ouvindo? Boa noite. E se for de tarde? Boa tarde. Aê! Customizado pra todos vocês. E aí, pessoal? 1604. Isso daí é feito através de inteligência artificial, gente. Chocado. A gente percebe o horário que vocês estão vendo. Altíssimo e daí nível a de gente tecnologia. Adapta o áudio. A edição igual o alterada Netflix. e... É igual. Então a nossa abertura tá igual o filme do Netflix, dependendo do horário da É tipo pessoa. o podcast do Netflix, o nosso. Você pode escolher pra onde você quer que ele vá. Olha aí, pode assistir de manhã, de tarde ou de noite. noite. Dependendo de qual horário você escutar, vai ser diferente a Vai ser entrada. diferente o podcast. Então deixem aí se vocês querem que seja amanhã, tarde e noite. A gente se vê semana que vem. Um abraço! As pessoas estão empolvorosas por causa do filme do Homem-Aranha, que o Gustavo assistiu e ele Duas vai dizer vezes. agora se é bom ou não. Eu assisti 2 vezes. Cara, eu acho muito bom. Sem pra mim, hype. pra mim é o melhor filme de animação. O melhor filme de animação, ponto? Pontos. 3D o melhor filme de animação 3D. Pra mim tá no panteão dos melhores filmes de animação 3D. Se você fosse escolher só pra ter um filme, assim, digamos, só existisse um filme que você viu na sua vida, o resto você não ia ver. Eu acho que seria esse? Eu acho que no momento é esse. No momento é esse. Não, mas pensa assim, ó, tira o hype da tua cabeça, pensa daqui 2 anos. Eu acho que ele vai Não, demorar. 2 anos é pouco, pensa daqui 10 anos. Esse é o tipo de filme que ele não vai envelhecer. Não, eu acredito que ele não vai envelhecer, mas tipo, daqui 10 anos você acha que ele vai ter a mesma importância pra você do que outros filmes 3D que você já viu? Acho que sim. Porque foi uma parada de assistir, de aprender muita coisa sobre, tipo... Sei lá, e muita gente fala da abordagem visual, mas eu curto muito a abordagem narrativa, na verdade, da história. Tipo, Isso que eu tô curioso. o jeito que eles contaram a história e o desapego com que eles contaram algumas coisas que geralmente a gente tem por ideal no desenvolvimento de personagem pra cinema, assim, tipo, eles jogarem em filme de super-herói, jogar tudo no lixo, assim, e considerar assim, cara, esses caras já assistem filme de super-herói há 10 anos, a gente não precisa fazer Mas essas paradas pra eles, sabe? Vamos trazer uma abordagem nova, porque eles já entendem, tipo, o sofrimento do personagem pra ser herói, sabe? Mas você não acha justamente que esse filme só pode ser feito justamente por conta de toda essa carga que o público já tem de super-herói, especificamente do Homem-Aranha? Quem não conhece o Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, Exato. quem não conhece a história, uma parada, tipo... E assim, eu acho que ele é importante em todos os sentidos, assim, porque a gente pega o filme, ele é o filme mais miscigenado que eu já vi na minha vida, porque toda hora que você, tipo, vê um plano, você tem negro, você tem asiático, você tem mexicano, sabe? Não é aquele filme que você olha assim, só os malucos branquinhos, sabe? Sim, O sim. filme inteiro, um japonês ou outro. Enfim, eu só perguntei se o filme era bom. É muito bom. Vocês começaram a me jogar um monte de muito historinha bom. aqui. É muito bom, é muito Rainer, bom. vamos assistir esse filme e vamos gravar um podcast semana que vem sobre esse filme. Vamos gravar um podcast só sobre o Homem-Aranha semana que vem? Vamos, semana que vem, quem que pode ficar só sobre a minha Só que justamente a gente até lá eu vou ter assistido 3 vezes esse A filme. gente para e a gente discute a fundo o filme do Homem-Aranha. A gente fala sobre da narrativa, a gente fala dos concepts, a gente fala do 3D, a gente fala... Exato. A gente tenta falar das coisas, mas beleza, já fica marcado esse pra semana que vem. A gente lançar. Demorou. Quem não gostar de Homem-Aranha não precisa nem entrar aqui nesse canal semana que vem. É verdade, Homem-Aranha, Ben 10 e Yu-Gi-Oh! Se você não gosta, se você não gosta de Homem-Aranha, tipo, pode ir embora. Bom, Uma coisa, a hashtag continua posta Murilo aí, até o Murilo postar o trabalho dele. Por favor, vamos lá, vamos passar semana passada a gente teve hashtag posta Murilo, essa semana eu quero pelo menos 30 hashtag posta Murilo. Murilo não vai aguentar mais, ele vai sonhar com a hashtag posta Murilo. Tu ainda não postou essa merda? Sr. Stark, não estou me sentindo bem. Eu quero hashtag posta Murilo, gente. Isso é campanha até a gente ver ele postar. Não, quem escuta o podcast toda semana e escuta a sessão de comentários, eu já me alinhei com todo mundo já tá por dentro dos meus updates. Olha, eu quero que aí, pessoal do hashtag posta Murilo, fala aí se o Murilo conversou com vocês. E eu não devo nada a ninguém. Deve, agora você fez uma promessa, Murilo. Agora o Posta Murilo vai continuar. Posta merda, Murilo. Posta merda, Murilo. Enfim. A gente não vai deixar você esquecer, Murilo. Jamais. Deixa eu apresentar aqui o podcast, cara. Posta Murilo, tá vendo? Teve um carinha que comentou no YouTube falando assim, nossa, muito legal o podcast de vocês, mas vocês ficam saindo do tema.
E essa é a essência de um podcast. É você fugir da pauta. É desbaratinar. Calma. Não precisa ser agressivo com a nossa audiência. Inclusive, Renan, aproveitando que você está aqui, adiantando a nossa sessão de comentários, semana passada várias pessoas deixaram que você é a referência delas. Eu vi, eu fiquei emocionado. Inspiração. Foi muito O que você tem a emocionante. dizer para essas pessoas? Aproveite esse espaço agora. Queria dizer que eu amo todos vocês. Vocês estão no meu coração. Depois eu vou postar um vídeo Postar? um vídeo tutorial novo só pra vocês aí que vocês estão coisa. Já tem mó tempão que eu não posto um vídeo novo de tutorial. Vou postar um tutorial qualquer dia desse aí pra vocês. Olha isso. Quero saber onde que tá esse tutorial que eu ainda não vi pra editar. Ué. Mas tudo bem. Fala aí, agora é hashtag tutorial do Rainer, hashtag posta Murilo. Hashtag tutorial do Rainer, hashtag posta Murilo. Então faz assim, ó. Faz assim. A gente faz... vocês postam aí embaixo o que vocês querem tutorial, especificamente. E aí o que tiver mais like aí, ou qualquer coisa assim, a gente vai fazer. Isso. Pronto, tá? Acho bem democrático. Pronto. Pô, Então todo mundo tem que comentar. Se quer tutorial do Rainer, todo mundo tem que comentar. comenta e dá Quem like quiser então aí. aí tutorial do Rainer, coloca aí embaixo o que vocês Eu querem. vou fazer o que ele for vai mais gravar. votado aí. Quando passar de 1000 likes no podcast, o Rainer faz um conteúdo. Aí o Gustavo tá exagerando. Tô não, 1000 likes. E esse podcast não vai começar, não? Vai começar agora. Se vocês deixarem eu falar, né? Hashtag posta Murilo. Então hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente está aqui para discutir uma coisa que provavelmente muita gente já sabe como funciona, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe como funciona, que é sobre trabalho de 2D e 3D e como que essas duas áreas elas trabalham juntas dentro de uma produção. Fazer concept, passar pro 3D e pronto, acabou. Às vezes. Às vezes. Então, é sobre isso que eu quero saber e que vocês explanem para nossa galera como que funciona essa interação entre dois mundos. Beleza. Então vamos começar. Eu acho que a gente pode até adicionar aí, em vez de ser esses 2 mundos, a gente pode ser até os 3 mundos. Bora começar então do começo. Então, já que o Gustavo tá aqui, que é o escritor aqui entre nós, então ele pode justamente falar assim, como que ele começa o desenvolvimento de um personagem, e daí a gente vai pro briefing, que é justamente a descrição disso, pra gente começar a parte 2D e até a gente chegar no 3D. A gente vai desenvolvendo do início até o final, de como o personagem, da criação da ideia de um personagem até a finalização dele no 3D. Sim, eu acho que, tipo, como o Rainer falou, o desenvolvimento do personagem provavelmente começa com um briefing, que é uma descrição do personagem. Tem briefings que são mais complexos, que falam de descrições emocionais do personagem. O personagem é assim, assado, ele é mais tímido, ele é mais expansivo. Traços físicos do personagem, a altura dele. Às vezes, dependendo do briefing, você tem um estilo de design de personagem específico que você quer realizar, que você quer seguir. Tipo, pode ser, sei lá, um personagem cartoon que tem um pouco mais de anatomia, um personagem cartoon que possa ser um pouco mais estilizado, saca? Você tem, não sei se todo mundo chegou a ver, mas um exemplo de um personagem tipo, muito mais estilizado, que tem uma tradução, que eu vi que teve uma tradução bem difícil do 2D pro 3D, foi os personagens daquele curta do Popeye, sabe? Nossa! Do Tartakovsky. Bom demais, cara. Sabe? Que é, tipo, sensacional, assim. Nossa, bom demais. Sensacional como eles resolveram. E tem um vídeo que fala desse curta-metragem. Tem uma matéria, acho que é do Cartoon Brew, que fala... Desse personagem, fala da descrição, assim. Que o briefing do personagem, ele não veio só, tipo, com uma descrição de características do personagem. Também veio com um embarco de coisas... de referências da série original, sabe? Como que eles conseguiam traduzir um pouco daquela linguagem, sabe? De animação, de expressão da série original pro 3D, sabe? Ainda fazendo a gente se conectar, ainda fazendo a gente pegar aquela carga emocional que a gente via na série antiga e traduzir pro 3D. Então o briefing veio com descrição, veio com referência, veio com uma série de coisas pro designer começar a executar. Quanto mais completo foi esse briefing, ou seja, essa descrição do personagem, mais fácil de alinhar a ideia original do diretor, do escritor, com o design final, né? Porque quando você chega e tem um briefing muito aberto, tipo, um personagem hispânico, negro, branco, sei lá. Se a descrição do seu personagem for apenas a etnia dele, você tá entendendo que você tem um infinito de possibilidades ali. Ou seja, a chance de você já bater de cara com o que a pessoa tá imaginando é muito baixa. Mas se ele fala
Beleza, a etnia, depois fala a altura, fala o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, que tipo de personalidade ele tem, sei lá, que tênis ele gosta de usar, quanto mais rica for a descrição, mais fácil de você, digamos assim, acertar mais rápido esse personagem, não pra você, mas no caso pro projeto. Sim, e todas essas descrições vão influenciando. Tipo, você fala que um personagem ele é mais tímido ou ele é mais expansivo. Isso vai afetar, vai afetar como ele se veste, vai afetar as poses do personagem, as expressões dele, a expressividade do personagem. Toda descrição ajuda no processo. Mas eu acho que também o briefing não é um negócio, não é um conjunto de regras que, você vai lá e vai ler assim, personagem tímido, então esse personagem tímido é assim. Eu quero que ele seja magro, então o magro é assim. Não é uma tradução direta. Eu acho que ainda é um vai e volta, porque você tá falando de pessoas e pessoas têm experiências diferentes. Então o designer vai lá e lê o briefing e tenta, não sei se a melhor palavra é traduzir. Acho que... traduzir aquilo... Traduzir, como é que eles falam no cinema, quando você pega num livro... Adaptar. A adaptação, no caso, né? Porque são linguagens diferentes, né? São. E daí a gente tem que ter em mente o que o Gustavo falou da questão do estilo, beleza. Você chega a ter um cliente, ele tem um trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai ver também é a audiência. Qual é a audiência daquela coisa? São crianças de, sei lá, menos de 8 anos, são pré-adolescentes, são young adults, né? São, como é que fala? Jovens adultos? Jovens adultos, são jovens adultos, são adultos em si, sabe? Qual que é a faixa etária desse público para você ver o que no mercado geralmente é enviado para esse público, e daí você geralmente escolhe os artistas, assim. É o ideal, né? Porque é comum às vezes as pessoas falarem, mas meu estilo é tal, e aí eu chego o cliente e me pede um negócio nada a ver com o meu trabalho. Isso provavelmente não é um cliente que ele tá buscando o ideal, ele tá buscando o que dá ali no momento, assim. Porque ele tá contratando meio que qualquer pessoa para fazer o que ele quer. Até porque ele acha que qualquer pessoa faz qualquer coisa. Mas quando o trabalho é maior e mais específico, geralmente eles já vão nas pessoas, mesmo que você tenha que adaptar o seu traço para, sei lá, seguir o traço do diretor, qualquer coisa assim, mas eles já vão buscar pessoas que trabalhem com algo parecido ou próximo daquela linguagem ali que eles estão buscando, sabe? Então a gente tem já aí o nosso público-alvo, a gente tem o nosso briefing, a gente vai começar a desenhar. Daí varia de projeto para projeto, assim, tem muita gente que pergunta, quanto tempo você vai demorar nos personagens? Isso até os clientes às vezes eles têm dúvida. Então eles chegam pra mim e falam assim, eu preciso de um personagem, quanto tempo você leva? E aí eu falo, eu posso levar um dia pra entregar o personagem, a gente pode trabalhar um mês num personagem. Então varia mais do orçamento do cliente e do tempo e orçamento do cliente. E outra coisa, justamente, quanto que ele quer trabalhar naquilo, né? Porque se tem 30 personagens pra fazer e tem 2 meses, a gente não pode passar muito tempo explorando esse personagem. Mas se o personagem é pra amanhã e ele tem que estar pronto pra amanhã, a gente vai, explorar o que der hoje e já finalizar e já mandar, sabe? Então, varia muito essa condição. Então, pra publicidade é muito comum rolar isso de trabalhos pra 1 dia, 2 dias, assim, esse personagem aqui vai ter que ser feito hoje. A gente vai ter as opções hoje e a gente vai decidir hoje pra amanhã e acabou. Mas às vezes você tá trabalhando com animação, principalmente, sei lá, longa-metragem é o que a gente trabalhar por mais tempo. Série, as séries que eu trabalhei foi relativamente mais rápido o processo de fazer personagens, assim, dentro de 1 mês, às vezes você fecha os personagens principais de uma série. Assim, fechar que eu digo, fazer e falar assim, não, esses aqui vão ser os personagens. Agora de filme, às vezes vão mudando, sei lá, às vezes eu já vi, sei lá, demorar 6 meses num personagem, porque ele vai, faz, aí muda de novo, e vai adicionando coisa, e o personagem principal, ele vai mudando também de acordo com a história, e porque você tá fazendo enquanto tem um roteiro que também tá sendo trabalhado. Às vezes ele tá final, mas na verdade vai mudar tudo. Então você tem uma mudança no roteiro, muda quem é o personagem, daí muda o design do personagem. Então, não é assim, quanto tempo demora um personagem? Um personagem pode demorar pra sempre. Se você quiser, você pode demorar a sua vida toda fazendo o mesmo personagem. Mas varia. Pra publicidade, igual eu falei, vai de 1 a 10 dias, sei lá, na média, pra fazer um personagem. E daí pra série, eu acho que já demora justamente, você vai trabalhando em alguns meses. Série e filme, pode ser vários meses aí pra você trabalhar em cima de um personagem. Então, o processo varia bastante. E aí tem cliente que vai te pedir para você fazer só... E também varia também quando você trabalha principalmente freelance.
qual vai ser a sua demanda. Às vezes você vai fazer os personagens, só os desenhos de personagem, às vezes vão te pedir os personagens, vão te pedir giro do personagem, ou seja, giro é aquela imagem que você tem do personagem de frente, lado de costas, às vezes 3/4, para você poder ter uma escultura daquilo ali sendo reproduzida pelo escultor 3D, mas varia também, como eu falei, da demanda do cliente. Sempre da demanda do cliente. Nunca o processo é igual. Muitas vezes é parecido, mas igual é muito difícil, porque cada projeto é diferente, cada diretor é diferente, cada projeto é diferente. Mas a gente acaba trabalhando. E aí tem muita gente que, sei lá, que vê meu trabalho renderizado, que é justamente que é o final que geralmente eu posto. Mas eu posso dizer que, sei lá, 70% dos trabalhos que eu faço, eu fico só na parte do desenho. Só do desenho que eu falo só a linha. Então, às vezes, outro artista vai renderizar, às vezes nem vai ser renderizado, às vezes vai direto pro 3D de alguma forma. Mas a maioria dos que eu trabalhei eu não cheguei a renderizar. O trabalho que eu tenho renderizado na internet, igual esses dias uma amiga veio me perguntar qual que é a importância você acha de saber fazer um render massa pra conseguir trabalhar com character design, sabe? Eu acho bom fazer o trabalho de render mais pra chamar a atenção. Fala, nossa, olha, porque tem gente que não consegue visualizar um desenho quando ele tá com as suas formas 2D, com um desenho chapado, com as cores chapadas, flat, eles não conseguem conceber como é que aquilo vai ficar em 3D, digamos assim. Mas quando eles veem um monte de desenho, beleza, aqui tá o design, e aí vê aquele coisa renderizado próximo no 3D e fala, então é assim que ele vai ficar em 3D? Às vezes tem gente que até confunde com um 3D e fala, nossa, já tá modelado? Eu falo, não tá modelado, mas... E você pega geralmente pra feature film, é o Sean Kim, não é? O que tem o Sean Kim? Que ele fez os designs do Homem-Aranha. E você pega, tipo, os designs dele, é tipo tudo linha ali. É bem pouca coisa pintada. Pois é, ele trabalha com bem pouca coisa assim. A tradução dos desenhos dele geralmente ficam bem bacanas. Mas eu acho que aí, tipo, aí você tem um pouco mais de trabalho pro modelador, digamos assim. Assim, um pouco mais que eu falo justamente, é porque, tipo, como tá só na linha e falta alguns detalhes, digamos, no volume do personagem, acaba que o modelador que vai... Você dá mais liberdade pra ficar, digamos, diferente do design original. Mas se você já manda um desenho, tipo, renderizado, você já, tipo, manda ele com os volumes que é pra ter. Isso ajuda bastante na fidelidade. Mas aí, o que acontece também? Igual, a gente tem dois processos diferentes. Tem um processo que é geralmente com o que eu trabalhei mais. Que é, eu mando o design... Final, sei lá, acabou minhas diárias, acabou o meu contrato, eu mando. E lá eles vão resolver até o final. Ou seja, às vezes eu nem vejo o que aconteceu. Às vezes no trabalho nem vai pra frente, eu nunca mais vejo aquilo. Ou às vezes eu tô no YouTube e aparece uma animação pra mim e fala, nossa, rolou aquela propaganda. Então, isso é a maioria dos projetos. Mas você tem projetos igual esses de longa e tal, principalmente quando os artistas são in-house, o que rola? Beleza, o artista cria os personagens ali, igual o Sean Kim faz ali, suas linhas. Beleza, e aí vai pro escultor. O escultor começa a trabalhar naquilo e aí volta pro artista pra ele redesenhar por cima da escultura, só pra fazer alguns ajustes. Igual você tem, eu acho que tem um monte de design também, como os dos Utopia, que você vê um monte de design 3D, que aí você vê o Corey Lofts desenhando por cima. Sim. E fazendo alguns ajustes. A mesma coisa que deve ter acontecido em vários filmes, e a mesma coisa acontece com a gente aqui também, na produção do nosso curta, né? Às vezes a gente faz uma coisa 3D, aí vai, desenha um pouco por cima, faz um ajuste. Às vezes de desenho, às vezes de cor. Por processo, a galera acha que é linear, né? Tipo, terminou o concept, aí acabou. Acabou. As coisas, elas vão e voltam, né? Vão e voltam. Mas, por exemplo, quando a gente fala de... Beleza, você fez o concept, aí o cara vai traduzir isso pro 3D. Geralmente essa é a parte onde as coisas começam ou a dar muito certo ou a dar muita merda, assim. Porque são dois... A produção de um filme é como se fosse um funil. Você começa com um roteiro, que é a parte mais aberta, em que você pode fazer mais coisas. A partir daí são decisões e você vai afunilando tudo para chegar num resultado final, sabe? Que são um aglomerado, o menor conjunto de decisões possíveis que gera um resultado final naquilo. Só que quando você sai do concept, você tá, até certo ponto, materializando, no caso do 3D, de uma produção de sair de um design 2D e fazer um modelo 3D, você tem um ponto aí em que tem um perigo bem grande de, tipo, o design se perder. Ou o design não se resolver bem, sabe? Tipo, ou essa tradução do 2D pro 3D não ser bem resolvida. O que você acha que são as coisas que mais influenciam nisso, assim? Porque às vezes você vê produções, tipo, sei lá, vai lá na nossa página mesmo, Revolucional, ou tem o It's Art Mag e tal, o Concept Art Blog, você vê, tipo, os desenhos, nossa, que massa. Mas aí você olha os modelos 3D, eita, tipo, não
a tradução não tá... Perdeu muita coisa daquilo que tinha ali no 2D. Até porque são dois meios diferentes, mas... Mas eu acho que nesse caso especificamente, tem um lance da escolha de design lavada mesmo, que acontece, sabe? Sim. Igual, você pega o design do Glinkin, você vai ver que, tipo, o 3D é muito próximo do design do Glinkin. Mas você, às vezes, vai pegar alguma coisa do Nicolas Marley, tipo, no Como Treinar Seu Dragão, e você vê que, tipo, se perde um monte. Porque eles deixam o personagem muito mais bonitinho, digamos assim. Vão tirando coisas que são estranhas no desenho dele. Quando eu falo estranha, não é ruim. São estranhas porque elas são diferentes. E vão deixando ele mais lavado, mais bonitinho. Eu dou esse exemplo até da questão como é que é o nome daquele filme lá? Do Scrooge. Que por mais que a personagem feminina ela seja, tipo, ela não seja bonita igual uma princesa, ela ainda é muito bonita pro meu gosto, digamos assim, sabe? O rosto dela é muito perfeito, tudo. Os outros personagens acabam sendo mais estranhos, mas também só um pouco mais estranhos, sabe? E acaba que você só tem essa liberdade de fazer os personagens mais feios, sei lá, quando é uma velha, quando é um velho, ou o pai, sei lá, que às vezes tem uma liberdade também de ser mais feio também, mas a mãe, a filha sempre vai acabar tendo que ter essa aparência mais lavada, sabe? Mas aí você tá falando de uma parada, tipo, de uma produção, tipo, de bem alto nível, que os caras têm uma decisão consciente de, tipo, teoricamente, de deixar, entre aspas, mais bonito, ou deixar mais lavado, que nem você disse. Mas também tem o caso aposto que você já deve ter feito concepts que você olhou assim, não, calma aí, isso não tá mais lavado, isso não tá, tipo, resolvido do jeito que tinha que tá. E onde é que você vê, tipo, que isso acontece? Tipo, no processo de observação mesmo? Daí, eu acho que tem duas questões. Às vezes, por conta do artista 2D, às vezes do 3D. Às vezes do 2D, por quê? Porque ele vai jogar um desenho que tá mal resolvido. Ou seja, ele faz um desenho ali, um 2D, mas que, sei lá, digamos assim, você faz um personagem, não tá em 3/4. E esse é o conceito que vai. Você não vai mandar giro pro modelador. Tem um personagem de 3/4. E você manda um olho que tá mais pra esquerda e outro mais pra direita. Nesse 3/4, porque você não desenha o assim perfeito. Ou seja, aquilo ali o modelador ele vai escolher meio que um que vai estar certo, tá entendendo? Porque os dois não podem estar certos. Sim. Então, quanto mais você tiver esse tipo de errinho no seu desenho e mandar pro 3D, ele vai ter que resolver no 3D o que é o certo. Ele vai ter que, tipo, quanto mais esboçado, mais o modelador vai ter que saber de design, vai ter que saber resolver a parada. E às vezes nem esboçado, às vezes a linha tá bem final, digamos assim, mas tá errado. Digamos assim, às vezes ele tá renderizado, mas tá renderizado com as coisas meio tortas, alguma coisa assim. Igual, eu vou falar torto como errado nesse caso específico, porque tem casos que o torto pode ser certo. Especificamente, eu vou falar dos modelos do Paranormal. Que é uma parada que um dia eu quero fazer uma coisa parecida, assim, quando eu for fazer em questão de 3D aqui dentro do estúdio. Que é o seguinte, se você olhar pro Paranormal, os personagens, eles são tortos. Isso é sensacional, porque, tipo assim, a orelha, eles não são feitos no 3D de forma que eles vão ficar com a simetria perfeita. Ou seja, não faz uma orelha e essa orelha é repicada pro outro lado. Então, uma orelha é mais tortinha que a outra, um olho é um pouquinho mais tortinho, o nariz é um pouquinho pro lado. Sim. Tipo, eles não são feitos com a simetria. Então, eles, tipo, uma mão é diferente da outra. Não é que ela tem que ser... Não é totalmente, não é pra ficar um negócio gritante. Mas nada é perfeito, sabe? Mas aí é diferente. Isso que eu falei, isso é uma escolha que as pessoas tomam e eles prestam atenção quanto que aquilo tá torto ou não. E aí é uma escolha... Agora outra coisa é, igual eu falei, quando o seu desenho vai pro artista 3D e vai mal resolvido. Aí é uma escolha consciente já, né? Agora quando ele vai mal resolvido, aí fica na mão do artista 3D resolver aqueles problemas que você não resolveu. Agora outra coisa é, justamente, aí quando o problema é do artista 2D. Outra coisa é... Quando ele tá bem resolvido, o 2D, tipo, tá muito bem resolvido e joga pro 3D, e lá acaba acontecendo muitas mudanças. Tem uma coisa que acontece, que aí você pode me dizer melhor o que acontece com os artistas 3D, especificamente no caso seguinte. Eu vejo muita gente fazendo no olho, digamos assim. Eles pegam um modelo, mesmo com giro, e eles não fazem em cima do giro. Eles tentam fazer aquela escultura só olhando assim. E no final, beleza, se o cara for tipo muito foda, pode ser que vai ficar igual. Mas a maioria não fica. E quando eu falo a maioria, eu acabei de trabalhar com um trabalho que foi da Activision. Ou seja, tava trabalhando com uns artistas muito foda, tá ligado? Tipo, e os caras faziam os modelos errados. Sim. E aí eu fazia, beleza, eu mandava o conceito, e aí ele ia pra lá. Eles me devolviam 3D, eu desenhava por cima, aí mandava, e ele mandava errado de novo. E o que eu falei, era simplesmente pelo fato de que ele ficava tentando acertar no olho, em vez de ir lá, porque não dá pra pegar o ZBrush e botar por cima e falar assim, Dá. Mas não faz! E aí eu já discuti isso com um artista 3D outra vez, ele falou, porque tem gente que acha, tipo, que é como se tivesse... É feio fazer isso por cima, mas é feio fazer por cima, eu não sei o que acontece. Não. Mas
Eu falei, tem gente que... Na verdade, há uns anos atrás, quando você não tinha ZBrush, tudo era feito assim. Tipo, no Poly by Poly, quando você tá mexendo ponto, assim, e vértice, e você não tá mexendo com uma massa, era tudo, tipo, você pega o giro e modela a partir do giro. Saca? Você sempre tinha o giro. Hoje que a gente tem costume mais de fazer a parada a partir, tipo, sei lá, de um 3/4. Sim, sim. Sabe? Pegar um concept em 3/4 e resolver ele. Mas mesmo no 3/4 dá pra você pegar alguns... Porque eu tô falando, questão às vezes de proporção, sabe? Tipo, o tanto que um braço é longo ou não é, o tanto que o tamanho, um olho é pequeno ou não, sabe? E é igual eu falei, e quando você tá trabalhando no design de um personagem assim, cada milímetro ali é importante, digamos assim. Então, tipo, se o nariz é um pouquinho maior, um pouquinho menor, faz diferença. Se a orelha é um pouquinho maior, um pouquinho menor, faz diferença. Tudo esse um pouquinho maior, um pouquinho menor, no todo faz diferença. Se você vê o personagem de longe, beleza. Mesmo que ele mantenha a silhueta, ainda vira outro personagem. Beleza? Aí a silhueta é mais importante. Se ele tá errando a silhueta, aí já cagou tudo, né? Porque, tipo, se a silhueta do personagem tá diferente, já tá tudo errado. Mas se você dá zoom no personagem e, tipo, vê assim, digamos, você vê o mapa dele, do rosto, dos detalhes, e tiver diferente isso aí complica, né? Mas é o que eu falei, se vai mal resolvido no 2D, totalmente entendível que ele vai ser... Mas aí, igual você pega um artista igual o Conte, que manja pra caralho. Então ele às vezes pega um design, às vezes, que não tá tão bem resolvido, mas ele sempre vai lá e resolve, tá entendendo? Então no final das contas sempre vai ficar bonito, digamos assim. Mas é diferente às vezes de um artista que for mais iniciante, digamos assim, for pegar um design ruim, vai pegar um design ruim e meio que não vai consertar muito e vai ficar ruim no final. Vai ficar ruim. Igual a maioria das coisas que existem. Porque a maioria dos artistas, tipo, da indústria, apesar da gente ver muita coisa foda, a maioria não é os mais foda do mundo. Tem um monte de trabalho aí que vai rolar que, tipo, que justamente não tem orçamento, vai contratar um monte de iniciante. Exato. Mas tá sempre assim. Tem uma parada que eu tava vendo lendo no livro, qual que era? Aquele que é Lessons from Screenplay? Esse é o canal do YouTube. É, tipo, que tem o Thelma e Louise, o Exterminador do Futuro 2, fala do Hannibal e outros filmes, como é que é? Esse é o do Maqui, né? Eu acho que é. Mas é um livro sobre roteiro, né? E ele tá discutindo com o diretor. Que eles estão falando sobre o tanto de mudança que acontece. Porque ele trabalhava no teatro, né? E aí ele vai pro cinema. E ele fica. E aí o cara vai entrevistar ele e fala assim, pô, o que você achou dessa transição? Porque no teatro, em tese, você tem mais controle do que tá acontecendo. Porque no filme é muito maior. Então o controle que você tem, por mais que você seja diretor, vai se perdendo e esse controle meio que vai passando pra mão de muita gente, sabe? Porque, queira ou não, teatro é você na frente do palco. Você não tem o controle, tipo, do tamanho do plano que você vai ter, do ângulo. Não, é tipo, você tá num palco X, é o que aquilo te permite de linguagem. Só que aí é muito massa porque tem muito diretor que é muito... também tava vendo um documentário ontem sobre, tipo assim, pra você ser bem sucedido, você tem que ser, tipo, otário, sabe? Sabe, tipo aquele diretor que é, tipo, mauzão e tal. E eu achei muito massa ele especificamente porque ele foi, tipo, bem humilde, assim. E ele falou... E eu acho que era o diretor do Hannibal. Sim. E aí ele fala, cara, é o seguinte, na produção você tem que ter a humildade de entender que, tipo, que ao mesmo tempo que às vezes as pessoas mudam as suas coisas pra pior, e aí você vai ficar puto, porra, não tá legal. Muitas vezes eles vão pegar uma coisa sua e vão te fazer melhor também. Então, às vezes, um personagem seu que não era tão foda, passa pro 3D e a pessoa fala, putz, esse cara é um design muito foda, olha o que ele fez aqui, tipo. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas podem te fazer parecer pior e você vai ficar chateado, você só vai lembrar disso. Às vezes, você esquece o tanto que os outros que estão participando da produção também fazem o seu trabalho parecer melhor, sabe? Seja da escrita pro design, do 2D pro 3D... do produto final pro som, sabe? Todo mundo assim, em tese, quando você tem uma equipe boa, todo mundo faz o outro parecer melhor. Porque se você tem uma coisa do lado que é muito bonita, a sua parece mais bonita ainda, sabe? Então é sempre esse lance de, tipo, você vai ter que dar um pouquinho aqui, perder um pouquinho ali, mas, tipo... E no final, É uma saca? balança. É uma balança que você tem que conseguir entender como funciona e aceitar. Faz parte porque, tipo, na real, quando você faz uma parada que é colaborativa, que é, tipo, cinema, jogos... qualquer coisa na vida, várias pessoas vão estar se envolvendo no processo e o processo, cada pessoa tem uma perspectiva diferente, tem um envolvimento diferente, tem uma ótica diferente. É aquele negócio, ou você aceita que cada um vai trazer coisas boas e ruins, sabe? E aí é aquela parte que eu tava falando com você, tipo, a função do diretor, ele é olhar pro todo, não pra parte. E queira ou não, quando ele olha muito mais pro todo do que pra parte, ele abdica um pouco do controle. E quando ele abdica do controle, ele aceita que coisas boas e coisas ruins, tipo, vão surgir dali. E aí tá naquele lance de você conseguir a equipe melhor possível pra galera... Pra minimizar essa merda. Pra minimizar isso aí, né? Sim. Mas assim, eu acho que
é legal de você falar disso, tipo, a gente tá falando... A gente sempre fala da tradução do 2D pro 3D, sempre num contexto muito de modelagem, sabe? Mas você tem diferentes etapas. Tipo, a gente, por exemplo, no curta tava até um tempo atrás fazendo a parte da tradução do 2D pro 3D, do Color Script, pra iluminação, né? Então tem um processo também que ajuda, eu acho, nessa tradução, no caso, por exemplo, de você sair de uma pintura e fazer uma luz no 3D, que é tipo, ambas as partes entenderem o processo, sabe? Entender como funciona o processo, te dá uma perspectiva melhor de como saber resolver, tipo, pra você que faz o Color Script, pra poder entender, tipo, como o cara vai resolver isso no 3D, onde ele vai resolver isso, porque tem... No 3D tem várias maneiras de resolver tudo, assim, sabe? E às vezes você tá esperando uma coisa agora que só vai acontecer depois. É tipo aquilo lá, não, isso daqui a gente tá trabalhando no nosso DOF, que é o desfoque, todos na comp. Então, nessa parte do processo a gente tá vendo sem o DOF. Depois que a gente for pra comp... E a atmosfera também, né? Acontece da gente tá pintando, no caso eu tô pintando, e aí eu faço a luz, só que quando eu faço o color key, eu já faço o color key com a luz e com a atmosfera aplicada. Só que quando o pessoal vai iluminar, eles não iluminam com a atmosfera, ou seja, a gente tem que aprovar uma parte do processo sem estar vendo ele todo no final, sabe? Mas é muito bom, justamente. Essa é a parte boa de estar trabalhando em conjunto com outras pessoas. Você vai aprendendo um pouco do processo. E quanto mais você aprende o processo da parte da frente, melhor você consegue fazer a parte de trás. E você consegue fazer o trabalho fluir de uma forma melhor. Você vai nivelando as coisas, né? Aproveitando isso que você acabou de comentar, Rainer, sobre você conhecer para frente para resolver atrás, do ponto de vista de um iniciante, no caso, né? Se uma pessoa está começando a trabalhar agora, do ponto de vista de 2D, o que uma pessoa ela tem que se atentar para fazer, para, por exemplo, pensar no trabalho do modelador ou do iluminador, sei lá, e no ponto de vista do 3D, como que o cara ele tem que trabalhar da melhor forma, assim, para ter menos erro com o concept possível? Eu acho que da parte 2D, para você fazer um trabalho melhor para a produção, quanto mais você, especificamente quando é esse trabalho que é conjunto 2D e 3D, o seu desenho, quanto mais ele for resolvido tridimensionalmente, ou seja, quanto mais as proporções dele estiverem certas, mais o desenho dele tridimensional estiver certo, quanto mais seu entendimento de forma estiver certo, melhor para passar. Porque aí às vezes você não vai jogar expressões ou formas que quando forem convertidos para 3D vão ter que ser modificados. Então é aquela coisa, você vai ter olhar para o seu design, assim, é a forma que eu trabalho. Não tem, mas eu tento olhar para o meu design e pensar assim, isso aqui vai ter que mudar se for pro 3D? Se tiver que mudar, eu já mudo ali. Porque aí já vai, como eu falei, ele já vai o mais traduzido possível, tá entendendo? Então, formas que no 3D não vão funcionar, eu evito fazer. Então, isso pro design de personagem, especificamente. Agora, quando eu tô trabalhando com color key, quando a gente tá trabalhando com luz, eu tento... Primeira coisa que a gente vai pensar quando tá trabalhando com color key, a gente tá pensando no mood da cena, ou seja, no clima da cena, beleza. Isso é o principal. Depois, você vai pros detalhes da cena, que são as luzes. Aí você tenta imaginar justamente... não eu, especificamente, eu não vou só jogando luz, digamos assim, eu boto ilumina as cadeiras, faço sombra embaixo, sombra em cima, não sei o quê. Não, eu penso justamente quantas luzes, digamos, eu vou ter no meu cenário e trabalhar nessa quantidade de luzes, porque vai ser mais ou menos parecido. Quanto mais técnico eu trabalhar na minha luz, mais fácil de traduzir também pro 3D. Porque aí vai ser um pensamento parecido, apesar do processo ser diferente, porque elas vão ligar uma luz aqui e ele vai ter intensidade. No meu eu vou ter que imaginar essa luz, essa intensidade, essa direção e já fazer. Porque se eu fizer uma iluminação que tem uma luz específica, mas que tiver com essas direções erradas na minha pintura, ela vai mudar no 3D. Ou seja... E vai dificultar pra pessoa. Se a pessoa não tem tanta experiência no 3D, ela vai ter muito mais dificuldade em traduzir aquilo. Uhum. Então, quanto mais técnico eu for na minha iluminação, melhor pro 3D. Às vezes a gente tem eu vou falar agora do como é que é. É o Nathan Fox. Nathan Fox, ele é tipo um artista muito foda e faz uns coloquinhos muito foda. Mas às vezes eu não tenho, assim, pelo menos vendo o processo daqui, eu não consigo entender. Eu acho que pra pegar uma iluminação do Nathan Fox e aplicar em uma cena... Eu acho que é muito difícil, às vezes, dependendo de como for, porque ele faz de uma forma que, às vezes, a pintura fica muito abstrata e tal, ou seja, dá muita liberdade pra quem for iluminar pra entender aquela cena.
Porque fica, tipo, uma pintura muito solta, digamos assim. Agora... E aquele negócio que a gente tá falando, tipo, às vezes os preenchimentos de sombra dele, Sim. que ele vai lá e tem uma informação, tipo, de um monte de cor diferente, que é um negócio que no 3D você fala assim, caralho, como que eu vou fazer isso aqui? E às vezes também você tem esses coloquinhos. Você pega o coloquinho, beleza. E aí você vai pra cena da animação e você vê, porra, tem nada a ver uma coisa com... Tipo assim, você tem algumas luzes parecidas, você tem direção parecida, mas no final não tá, tipo, igual, digamos assim, sabe? Mas eu acho massa justamente, pelo menos na produção nossa curta, como a gente faz um coloquinho e aí vai pro 3D e a gente fica muito próximo, justamente porque a gente já tá pensando já como é que vai ficar no final. Não é tipo um negócio que a gente vai, tipo, nossa, como será que vai ficar? Não, a gente já tem sempre uma aproximação, principalmente agora que a gente já fez bastante, a gente tá, tipo, se aproximando cada vez mais e com mais facilidade dos coloquinhos. Uma coisa que eu acho que é legal, tipo, de observar sobre isso, é que, assim, tem uma coisa que, quando a gente faz trabalho entre as partes 2D e 3D, a galera nunca cita, que eu acho que é o que... Na verdade, pra qualquer tipo de trabalho coletivo, que é comunicação. Que eu acho que, tipo, isso faz muita diferença. Tipo, o fato de, por exemplo, de você estar aqui e se comunicando com o pessoal. Imagina se você tivesse remoto, como seria esse trampo. Então, tipo, às vezes a gente vê... É o que você falou, às vezes você tem essas empresas maiores, eles têm muita gente, mas ao mesmo tempo também tem muita gente que não é boa. Sim. Só que eles têm todo mundo debaixo de um teto só. Uhum. O que permite que o cara do 2D esteja mais ao lado do cara que tá traduzindo. E às vezes a gente vê muito projeto que fala assim, pô, não rolou, mas às vezes... Na nossa realidade dos nossos estúdios do Brasil, todo mundo trabalhando remoto de um canto e de outro, aí você só vai acolhendo as merdas. Putz, não deu aqui porque não tinha ninguém pra supervisionar isso, ou ninguém pra supervisionar isso. Então a comunicação também é um processo bem importante nessa tradução, né? Justamente por causa do vai e volta. Pra tudo, né? Até desde aquele início lá que a gente tinha no briefing. Porque é o seguinte, uma coisa é eu estar esboçando justamente como freelancer. Eu tô em casa, o cara me passa um briefing, daí eu trabalho um dia, faço as coisas e eu mando. Outra coisa, apesar de ser chato pra caralho, já assim, é tipo, outra coisa é eu estar lá desenhando, e aí o Gustavo olhar pra mim e falar, isso aí melhor não. E aí tipo, e aí eu já nem termino aquele desenho, e eu já vou pro próximo. A gente tá ganhando tempo, tá? Tipo, tá deixando minha vida pior? Tá. Mas tá acelerando o processo, digamos assim. Porque quanto mais um tá vendo o outro ali, sabe? Apesar de que, como eu falei também, isso talvez não... justamente tire um pouco da questão de ser tão saudável, porque também é bom você poder fazer seu processo com calma também, sem ninguém ali enchendo a sua paciência bem em cima, né? Sim. Olha, ele tá... Isso, né? Eu sinto que é uma crítica isso, né? Não, mas não tem, nunca... Eu sinto que é uma crítica isso, hein? Eu tô sentindo mal. Isso não é uma crítica, isso é uma reclamação. Isso é uma reclamação pública. Eu sinto isso como uma reclamação pessoal. Isso nunca aconteceu, gente. Eles me dão até comida aqui. Ai, não sei se tá melhorando ou tá piorando. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo e dessas informações. Espero que tenha deixado sua vida mais fácil. Exato. Se você gostou, não esquece de dar aquele like aí. Aí, ó, papo sério agora. Deixa um like, deixa um comentário. Comenta aí, comenta lá. Hashtag tutorial do Rainer, hashtag posta Murilo. Não, e não só o hashtag, não só o tutorial do Rainer, mas lembrem de falar especificamente o que vocês querem. E sejam específicos também, não é pra falar, eu quero isso. Exato. Não, fala um tema, alguma coisa específica que vocês querem aprender, que aí a gente vai fazer um tutorial aqui e postar pra vocês depois. E verifique se já não tem também, porque a gente tem aulas pra danar aqui nesse canal. A gente tem aula de tanta coisa. Você pode aprender tudo que você quiser na vida. Pois é. Ensina até a fazer boa. Então dê uma olhada aqui. E porque se o tema mais votado já tiver, a gente não vai fazer também. Então, exato. Escolham com sabedoria. Também não deixem de se inscrever no canal. Se inscreve, o botão tá aí embaixo, ó. Você tá olhando aí, tá de bobeira, puf, tá fácil. clicou já era. O sininho ali tá ali do lado, tá, tu. Entendeu? Só não... Se você for inscrito, não clica no botão de se inscrever. Você vai se desinscrever, amigo. Tá? Aí você não precisa fazer isso. E se você quiser aquele episódio sobre a animação nova do Homem-Aranha, você deixa aí embaixo também se você quer que a gente providencia pra semana que vem. Bota aí, galera. Hashtag podcast sobre o Homem-Aranha. Gustavo é tarado das hashtags. Eu sou hashtagueiro. Eu digo mais, se você não quiser usar hashtag, não precisa. Só escreve lá. Hashtag, galera. Usa assim. Se você é contra a hashtag como eu, coloca lá. Sabe que o Murilo é contra a hashtag? Porque ele não quer a hashtag Posta Murilo. Não, pode escrever Posta Murilo sem hashtag. Hashtag Posta Murilo, galera. Aí o Murilo vai ver esses dias lá no Twitter, vai estar no Trending Topics, assim. Hashtag Posta Murilo.
Mas enfim, façam isso, curtam, comentem, porque isso é muito saudável pro canal e ajuda o nosso conteúdo que a gente faz com tanto amor chegar para mais pessoas e você precisa espalhar esse amor. Espalhe, manda lá, tem um amigo, sua avó gosta de 3D, manda pelo WhatsApp dela, vó, você conhece esse canal, vó? Vó, esse canal que é muito bom, vó. Você tem um amigo do trabalho, fala, cara, esse podcast é muito bom, manda para amigo. Então é isso, galera, quem quiser, daqui a pouco tem sessão de comentários e valeu e até semana que vem. Beijos. Valeu, beijo. E aí, povo, vamos começando mais uma sessão de comentários referente ao nosso episódio passado, Perseguindo Seus Objetivos, Trajetória de Rainer Alencar, Sala 1604, episódio 88. Muito bem, a gente segue com as hashtags do Posta Murilo, mas isso aí a gente já conversou semana passada, vocês já sabem que em breve eu posto alguma coisa, em breve. Várias pessoas mandaram como o Rainer se tornou uma referência para elas e, como vocês já devem ter ouvido no começo desse episódio, o Rainer já agradece, esse menino é um anjo. Algumas pessoas perguntando sobre o que significa Sala 1604. Então, para os que chegam atrasados, saibam que esse é um grande mistério aí que ronda a Sala 1604. Quem sabe um dia a gente revele para vocês. Mas não fiquem bravos, é só uma pequena brincadeira. Então eu pergunto a vocês que querem saber o que é a Sala 1604. O que vocês acham que é a Sala 1604? Deixem aí nos comentários e quem sabe alguém acerta. Eu conto em segredo para quem acertar. Então vamos ler o comentário aqui do Manx. Ele comentou o seguinte: esse podcast, como os outros, foi muito bom e inspirador. Eu me vejo um pouco nele, pois moro no interior da Bahia e aqui ninguém faz nada sobre 3D, ou pelo menos eu não conheço. Eu sou modelador 3D, uso o 3ds Max para fazer as minhas modelagens, tenho o objetivo de ser um ótimo modelador, porém não tenho uma pessoa para pelo menos sentar e conversar, trocar informações, fica muito difícil. Muitos termos usados eu não conheço e aí pesquisar sem saber o que pesquisar é complicado. E isso às vezes dá um desânimo. Mas quando escuto o podcast da Revo, sempre me anima e me faz querer alcançar os meus objetivos. Muito obrigado por cada podcast, muito obrigado por cada palavra de vocês. Vou seguir caminhando um passo de cada vez, por menor que seja, mas vai ser um passo para chegar aonde eu desejo. Puta que pariu, que mensagem massa. Cara, é isso aí, você tá coberto de razão. Cara, eu acho muito legal essa época que a gente vive, onde a gente tem muito conteúdo sobre o assunto, né? É uma época que qualquer um pode produzir conteúdo e é massa que a nossa comunidade tenham vários produtores de conteúdo nessa área, porque agora quando a gente não conhece ninguém pessoalmente, a gente consegue encontrar informações e conversar com outras pessoas de outros lugares. Porque mesmo eu sempre tendo tido morar em Curitiba, eu só comecei a descobrir que tem pessoas perto de mim que faziam isso, sei lá, quando eu tinha meus 17, 18 anos. Antes disso, eu também era tudo sozinho por não saber onde encontrar essas pessoas, assim. Mas é isso aí, que bom que a gente dá essa força pra você. E é isso aí, tamo junto nessa vida aí de conseguir chegar nos nossos objetivos. E eu torço muito para que todos vocês consigam o que querem. Então é isso, galera. Muito obrigado. Deixem um comentário aí sobre o episódio de hoje, que a gente responde semana que vem. E é isso aí. Valeu, um beijo e até semana que vem. Falou!